E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A vida do jovem Caden Richards é quase perfeita. Ele é a estrela do time da escola e sua namorada é Lisa, a garota mais bonita da classe. Porém, isso começa a mudar numa noite de lua cheia durante uma partida de futebol americano. Brad é um dos jogadores do time adversário que está sempre provocando Caden, além de não jogar muito limpo. Ele finalmente passa dos limites quando derruba o rapaz com uma forte cabeçada e, não satisfeito, ainda vai incomodar Lisa com piadas caçoando de seu namorado. Caden dá um salto impressionante e começa a bater nele com uma fúria incontrolável, quebrando até o capacete. A partir desse incidente, a vida de Caden começa a sair dos trilhos. Além da constante enxaqueca, ele passa a ter pesadelos medonhos em que sua família é atacada por um monstro. Isso logo começa a afetar o seu desempenho na escola e o diretor lhe dá um sermão. A única pessoa que oferece apoio é Lisa, e ela diz que isso tudo é estresse por causa das mudanças que virão com a formatura. Vendo que suas palavras não estão surtindo efeito, ela tenta animá-lo de outras formas, enquanto a lua cheia brilha no céu. É então que Caden começa a se animar demais e morde o lábio dela. Lisa se afasta em choque e percebe que está ocorrendo uma transformação bizarra. O rosto dele está diferente e suas mãos se tornam como patas, e ele começa a rosnar para ela, enfurecido com a interrupção. Enquanto Lisa foge correndo, o corpo dele é sacudido por fortes espasmos. Ao se recuperar, ele percorre as ruas da cidade vociferando como um animal até chegar em casa. Horas depois, Caden acorda no sofá da sala com as mãos sujas de sangue. Ele segue o rastro até o quarto e começa a gritar quando vê que seus pais foram atacados de maneira brutal. Diante da cena repugnante, seu corpo volta a se contorcer e os espasmos retornam. A transformação se completa enquanto Lisa chega numa viatura, e o policial fica alarmado com tantos sinais de violência. Ouvindo sua namorada dizer que ele é um monstro, Caden decide fugir pelos fundos. Durante a investigação, todas as pistas apontam para Caden, mas ninguém consegue capturá-lo, pois seu faro aguçado o avisa sempre que um inimigo está por perto. Ele passa vários meses fugindo das autoridades e tentando evitar novos incidentes. Seus estudos sobre a vida de lobisomem revelam que a transformação é inevitável durante a lua cheia, mas não depende dela para ocorrer. No restaurante, a TV está passando uma reportagem sobre o caso e é assim que Caden descobre que é adotado. Ele sai de lá ainda processando a informação e então vê dois homens batendo numa mocinha. Caden se transforma para defendê-la e os valentões se acovardam imediatamente. Um deles está armado, mas o tiro só pega uma orelha de raspão, e os dois recebem um merecido castigo enquanto a garota foge. Depois disso, Caden decide tomar uma cerveja e acaba conhecendo outro lobisomem que se chama Wild Joe. Ele diz que há muitos outros pelo mundo, mas poucos são puro sangue como eles dois. A maioria é de mestiços, ou seja, alguém que se tornou lobisomem ao ser mordido. Joe diz que os pais biológicos de Caden devem ser de uma matilha do leste, mas adverte que esses lobos são ferozes e conta que foi assim que ele próprio perdeu um olho. Ignorando os avisos, o rapaz insiste para saber mais e deixa Joe irritado. Ele responde com um soco antes de atirar o último dardo e sumir do bar. Assim que Caden percebe onde o dado foi parar, ele sobe na moto e vai para Lupine Ridge. Chegando lá, ele vê que a cidade é muito pequena e fica isolada nas montanhas. A dona do bar local é a jovem Angel, que parece sentir uma conexão instantânea com o visitante, ao contrário da clientela, que o recebe com desconfiança. Entre eles há um homem forte chamado Connor. Ele manda uma mulher convidar Caden para dançar, mas ele recusa a oferta da loira. Dando um nome falso, ele tenta conversar com Angel, mas ela vê que Connor está olhando e prefere se afastar. Então chega um rapaz chamado Dick, que diz ser namorado da loira e acusa Caden de assediá-la. Tentando evitar briga, Angel ameaça expulsar Dick do bar, mas vários outros começam a apoiá-lo. Em desvantagem, Caden decide ir embora, mas fica esperando escondido até Dick sair. Quando ele o aborda, Dick mostra suas presas para intimidar o forasteiro, mas Caden é um lobisomem claramente superior e mais poderoso. Dick se apavora e molha as calças antes de escapar correndo. Então Caden vê que um dos fregueses do bar está esperando por ele. Seu nome é John Tollerman e ele precisa de alguém para ajudá-lo com sua fazenda. Aceitando a oferta, Caden começa a trabalhar para John e sua esposa Clara. Tudo corre bem por alguns dias até que Connor aparece querendo saber o que houve com Dick. Ele acha estranho que seu comparsa tenha corrido de uma briga contra um moleque qualquer. John diz que Caden é um sobrinho distante e faz o possível para acalmar Connor até convencê-lo a ir embora. No dia seguinte, Caden acorda nervoso e se envergonha ao ver que atacou uma ovelha durante a noite. Depois do jantar, Caden está assistindo televisão com os Tollerman quando começa uma notícia sobre sua fuga. Ele praticamente pula no controle remoto e desliga o aparelho sem muita discrição. Para fugir das explicações, ele decide ir até o Angels. É lá que ele conhece Carter Wills, que diz ser seu primo de segundo grau. Ele chama Caden pelo nome verdadeiro e diz que o irmão dele foi expulso de Lupine Ridge por Connor, que é um tirano cruel.
Ele também diz que Kayden precisa ir embora, pois sua presença está colocando todos em perigo. Antes que ele possa explicar melhor, Connor aparece na varanda com um ar ameaçador e Carter encerra a conversa. Kayden entra no bar e finalmente consegue conversar um pouco com Angel. Ela apresenta a outra garçonete como sua irmã, Gale. As duas herdaram o bar depois da morte dos pais e é só por isso que Gale não perde o emprego, apesar do hábito de beber mais do que os clientes. Enquanto isso, Connor está no meio do mato esperando por seus capangas. Eles chegam trazendo Carter Wills, que está morrendo de medo. Tentando se explicar, ele diz que mandou Kayden embora porque ouviu paquerando Angel e sabe que ela pertence a Connor. O líder da matilha não se convence muito com essa desculpa. Ele pressente que há algo a respeito do forasteiro que ninguém lhe contou. Então ele pergunta se isso tem algo a ver com Wild Joe, que agora descobrimos ser o irmão de Carter. E ele diz que não. Então Connor agarra o seu pescoço antes de esclarecer o problema. Ele não sabe a que linhagem Kayden pertence. E como ele pretende trucidá-lo em breve, isso pode pegar mal na comunidade. Carter consegue convencê-lo que ele não sabe de nada, mas isso não o ajuda muito. Para evitar que Kayden seja alertado, Connor solta a matilha toda atrás de Carter, que foge pela mata em desespero. A caçada começa e não demora até que a algazarra alcance os ouvidos de Kayden. Ele decide entrar na mata para descobrir o que está acontecendo e, para sua surpresa, a primeira pessoa que ele encontra é Angel. Ela diz que alguém foi atacado e deixa Kayden acompanhá-la enquanto investiga quem foi, mas só se ele prometer ficar em silêncio. De longe, os dois observam um grupo de lobisomens em clima de festa. Todos estão semi-transformados e fazendo brincadeiras brutas. Kayden fica horrorizado quando Angel explica que aquele churrasco já foi Carter Wills. Connor é o único que está inteiramente na forma de lobisomem, e por isso começa a farejar os penetras. Angel se aflige e diz que eles precisam sair dali. Então os dois vão para a fazenda e encontram os Tollerman assistindo a um documentário sobre o assassinato dos pais de Kayden. Ele mal pode crer quando Clara lhe dá um abraço e diz que lamenta muito o que houve. John decide que chegou a hora de ter uma conversa e revela que também é um lobisomem, assim como Angel e Gale. Não sobraram muitos de linhagem pura hoje em dia, mas Connor é um deles. A mãe biológica de Kayden, na verdade, era a sobrinha de John e também era uma lobisomem. Connor se apaixonou por ela e a tomou à força. Quando o pai dela descobriu a gravidez e ameaçou matá-la, John decidiu salvá-la com a ajuda de Clara. Depois de forjar sua morte, eles a mantiveram escondida no porão até o nascimento de Kayden. Forçada a entregar o bebê para a adoção, ela não aguentou o sofrimento e acabou tirando a própria vida pouco tempo depois. Desde então, o comportamento de Connor só piorou. Ele organizou uma matilha de facínoras e agora passa a maior parte do tempo com eles nas colinas mais altas, perdendo contato com os humanos cada vez mais. Kayden fica revoltado ao saber que aquele monstro é seu pai. Mas essa ainda nem é a pior parte. Agora que está ficando velho, Connor está obcecado com a continuação da linhagem e por isso pretende engravidar Angel muito em breve. Conversando a sós com Kayden, ela explica que não tem escolha. Se ela fugir, Connor vai descontar a raiva em Gale ou nos Tollermans. Portanto, a única forma de protegê-los é dar o que ele quer. Apesar de entender, Kayden ainda não se conforma com a injustiça. Angel diz que ele nunca deveria ter ido a Lupine Ridge, pois tem o coração bom demais. Ao ouvir isso, ele se emociona e começa a falar sobre a morte dos pais. Angel conta que seu pai era alcoólatra e perdeu o controle numa noite de lua cheia, atacando sua mãe. Quando voltou ao normal e viu o que tinha feito, ele resolveu acompanhar a esposa. Mas apesar do arrependimento, Angel diz que a crueldade sempre esteve dentro do pai e ela não vê isso em Kayden. Até agora, ele só viveu o lado trágico de sua natureza, e Angel decide mostrar que também existe uma parte boa. Correndo ao ar livre, ela o incentiva a aproveitar seus reflexos incríveis e experimentar toda a potência do lobo interior. Os dois chegam ao celeiro e começam a se beijar, mas Kayden tem medo que isso ative a transformação. Angel lembra que ela não precisa temer as garras dele, pois ela tem as suas próprias. Ele aceita o argumento sem muita resistência e começa a se divertir com a noiva do pai. Um pouco depois, John entra no celeiro falando bem alto para evitar constrangimentos. Kayden está de muito bom humor quando responde. Acanhada, Angel pergunta se Clara pode lhe emprestar uma blusa, pois a sua acabou rasgando. Naquela noite, John organiza uma reunião em casa. Entre os presentes está o prefeito Robinson e um homem chamado Larson Wills, que é irmão de Carter e Wild Joe. Os dois detestam a ideia de enfrentar Connor e acham que toda essa confusão é culpa de Kayden. O combinado entre as matilhas é entregar Angel em troca de paz. John argumenta que nem Connor respeita esse trato, já que seus lobos vivem provocando tragédias no vilarejo. Kayden interrompe a discussão para dizer que eles devem ficar em casa e trancar as portas nesta noite. Ele diz que vai acabar com isso, mesmo que não sobreviva. Angel e John ficam muito aflitos ao ouvir isso, mas não há nada que possam fazer para detê-lo. No topo da colina, os lobisomens estão planejando um meio de se livrar de Kayden quando ele simplesmente aparece na entrada.
Connor fica abismado com a ousadia do garoto, que já chega insultando a Toca e chamando todos de peludos lunáticos. Então ele conta a verdade sobre Lucinda e revela que é seu filho. O nome da amada afeta Connor profundamente, mas a descoberta do parentesco entre eles não faz tanta diferença. Quando Kayden exige que o bando saia de Lupine Ridge e deixe Angel em paz, Connor solta a matilha em seu encalço, da mesma forma que fez com Carter. Então Kayden os atrai para a parte mais densa da floresta e começa a atacá-los um a um. A estratégia funciona até que o resto do bando se une contra ele. Angel consegue ouvir seus uivos da fazenda e decide correr até lá, ignorando os conselhos de Jon. Connor ergue Kayden pelo pescoço e o chama de moleque. Ele revida com um arranhão no rosto e chama Connor de animal. A matilha o persegue até chegar a um precipício onde Kayden percebe que está encurralado. Quando os lobos começam a avançar, ele decide pular. Lá de cima, a matilha não vê que as árvores amortecem sua queda, dando assim a caçada por encerrada. O estado de Kayden é digno de pena, e ele começa a sofrer delírios em que a memória de sua vida perfeita se mistura com os horrores recentes. É então que Wild Joe aparece para ajudá-lo a se levantar e o carrega até perto da fazenda, onde ele cai nos braços de Angel. Ele acorda no dia seguinte ainda debilitado e diz que precisa ir até um hospital ou até mesmo um veterinário. Jon diz que não é isso que ele precisa. O lobo é muito mais forte do que o homem e ele vai sarar rapidamente assim que se transformar. Mas Kayden ainda não sabe provocar a metamorfose e não tem forças para correr ao ar livre. Sabendo que ainda há um outro meio de iniciar o processo, Jon lança um olhar maroto para Angel e sai do quarto com a esposa. Já no primeiro beijo, seus ossos quebrados começam a se ajustar e ele logo recupera um pouco de suas forças. Depois desse tratamento pouco convencional, Angel o carrega para fora e insiste que ele precisa correr. Os primeiros passos são muito difíceis, mas a própria dor contribui para acordar o lobo. A caminhada vai ficando cada vez mais fácil até que se torna uma corrida restauradora. Kayden já está totalmente curado quando tem uma ideia interessante, porém nojenta. Jon mantém um modesto laboratório em sua fazenda, onde transforma excremento de ovelha em adubo. As bactérias do composto fedorento tornam a substância extremamente explosiva. Enquanto os Tollermans ajudam o jovem casal a pôr o plano em prática, os lobos da matilha de Connor ainda estão sofrendo com a briga da noite anterior. Sem muito tato ou paciência, ele também manda que corram até forçar a transformação, acelerando o processo de cura. Mas ele se esquece que os seus comparsas são lobos de segunda classe e isso não funciona assim para eles. Angel diz a Kayden que ela quer acompanhá-lo, mas ele não quer nem ouvir falar disso. Se algo acontecer a ela, tudo isso terá sido à toa. Ele diz para ela fazer as malas e ficar num motel da estrada esperando por ele. Então os dois estarão livres para sair dali e começar uma vida nova. Porém, não é bem isso que acontece. Ela ainda está arrumando as coisas quando Connor invade a fazenda. Kayden corre assim que escuta o grito, arrebentando a porta com mais um salto fenomenal. Mesmo assim, já é tarde demais e tudo o que ele encontra é um convite sarcástico para o acasalamento de Connor e Angel. Clara e Jon também foram raptados, e agora estão numa jaula com Gale. Ela diz que ninguém fez nada quando os brutos a levaram do bar, e Jon conclui que eles foram traídos por Larson e Robinson. Vindo até a jaula, Connor tenta descobrir onde está Kayden e se ele é mesmo seu filho. Jon diz que ele está morto, mas confirma o parentesco, o que provoca a ira do lobo alfa. Ele diz que Jon teve a audácia de mentir para ele por quase 2 décadas e isso não vai passar sem punição. Mas as ameaças são interrompidas pela marcha nupcial e Connor se lembra que hoje é dia de festa. Os lobisomens chegam carregando Angel, que está drogada e amarrada. Connor lhe diz que tudo isso vai acabar antes da meia-noite, e ela terá a honra de gerar seu sucessor. Enquanto isso, 2 lobisomens da matilha estão reclamando de perder a festa para ficar de vigia. Kayden ataca um deles tão rápido que o outro nem entende o que houve antes de sucumbir também. A cerimônia está começando e Connor se comporta como se fosse uma festa de noivado com o consentimento da escolhida. Angel faz questão de corrigi-lo com uma cusparada certeira, mas o noivo não se abala e apenas avisa os convidados que o casal estará de volta em 20 minutos. Quando ele começa a desamarrar Angel, a voz de Kayden interrompe a algazarra com uma série de acusações e ameaças. Connor começa a se transformar assim que o vê e o resto da matilha o acompanha. Ele atrai os lobos até a fazenda enquanto Angel também se transforma. Ela liquida Dick e mais um dos capangas antes de abrir a jaula e libertar seus amigos. Jon se transforma pela primeira vez em muitos anos, e com isso consegue chegar à fazenda antes da matilha e pegar o rifle que já estava pronto para esse momento. Mas quando os inimigos chegam, ele não aperta o gatilho. Kayden está em cima do telhado distraindo a matilha até que todos estejam numa área específica. Só então Jon começa a atirar nos explosivos que os dois enterraram ali mais cedo. Os lobisomens correm para dentro e logo se arrependem de ter feito isso, pois Jon acerta os explosivos estrategicamente posicionados e manda o próprio celeiro pelos ares com um suspiro de tristeza. O único que sobrevive é Connor e ele ataca Kayden assim que consegue sair.
Os dois lutam de igual para igual até que a juventude de Caden começa a prevalecer. Ele já está quase derrotado quando John mira em sua cabeça, mas Caden pede que ele não atire, pois essa é sua última chance de conversar com o pai. Connor volta à sua forma humana e diz que nunca atacou Lucinda. Os dois estavam apaixonados, mas o pai dela não aceitou bem a gravidez e por isso ele resolveu levar a culpa. Depois de perder Lucinda, Connor acabou se tornando o monstro que sempre o acusaram de ser. É então que uma gargalhada desrespeitosa arruina um momento entre pai e filho. Wild Joe está sentado no telhado rindo da derrota de Connor. Conforme os dois começam a discutir, Caden descobre que Connor expulsou Wild Joe por ser muito violento. Mas como a família Will sempre foi próxima dos Tollerman, Joe sabia do segredo deles e usou Caden para se vingar. Ele fica tão empolgado com a vitória que deixa escapar algumas coisas que não devia, como o fato de ter matado os pais de Caden para levar o garoto até Lupine Ridge. Furioso ao ouvir isso, Caden tenta atacá-lo, mas Joe o derruba com uma patada, confiante de que seus dois inimigos agora estão muito cansados para enfrentá-lo. Connor então percebe que esse é um bom momento para informá-lo que ele jantou seu irmão mais novo há 2 dias. Joe enterra as garras no pescoço dele e o Rei dos Lobos é finalmente destronado. John começa a atirar quando Joe ataca o garoto. Vendo um forte aliado lobo de Caden chegando, Joe tenta fugir mancando, porém o jovem não vai deixar impune as ações do mesmo, então logo o alcança. Ele começa a usar sua lábia para convencê-lo de que o verdadeiro vilão é Connor. Caden finge escutá-lo enquanto John começa a se afastar com cuidado, percebendo o que o garoto planeja. Ele tira o cigarro da boca de Joe e o atira no chão, bem em cima dos explosivos. Joe não percebe e continua falando até notar que Caden também está se afastando. A essa altura, ele só tem tempo de dizer um palavrão antes que a explosão o esmigalhe. No dia seguinte, Caden e Angel acordam juntos na fazenda. Otimizando o trabalho, John se livra dos corpos ao mesmo tempo em que aduba a plantação. Ele fica triste ao saber que o casal já está de saída, mas Angel diz que não aguenta mais essa cidade. Como um presente de despedida, ele dá a Caden um documento raríssimo que contém a árvore genealógica das principais linhagens de lobisomens, para que os dois fiquem de olho se esbarrarem em outra matilha por aí.